Olá, criptomaníacos! Tudo bem com vocês? Criptomoedas servem para proteger o seu patrimônio de terceiros. Muitas pessoas querem colocar as mãos no seu dinheiro. Governo, empresas, hackers, inimigos. E na hora que você tem uma moeda cripto, que vem de criptografia, significa que somente você e com quem você está realizando a transação sabem dessa transação. Somente essas duas partes interessadas devem saber sobre esse valor e sobre essa transação. Ninguém fora disso deveria ter qualquer direito sobre essas informações e sobre o seu dinheiro. Mas é claro, nós vivemos num mundo onde existem governos muito interessados em tomar parte do seu dinheiro para se manter no poder, para ganhar mais poder, e eles podem fazer isso de forma extremamente covarde, inclusive usando a pessoa que dorme ao seu lado contra você. O seu inimigo mora ao lado, como diria aquele filme, né? Então, o governo consegue usar formas de destruir a família, de separar famílias, de tornar a sociedade algo completamente diferente do que sempre foi para conseguir votos, para conseguir poder. Colocar um lado contra o outro para que um desses lados roube o outro lado e, claro, uma parcela desse roubo fique nas mãos do governo. Se você é muito novo, provavelmente você não tem noção de como as coisas estão mudando a uma velocidade inacreditável. Termos vão surgindo e eles significam coisas muito estranhas. Justamente uma separação social. Por exemplo, feminismo, LGBT+, MGTOW, incel e assim por diante. Vários termos que significam que as pessoas estão entrando em grupinhos isolados, elas não se identificam mais com o padrão, digamos assim, e elas precisam criar algo separado e, claro, esse algo separado é atacado pelo resto da sociedade e, por isso, precisa ser protegido, claro, protegido com o dinheiro de todos. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como utilizar criptomoedas ou o Bitcoin, que é a minha preferência, para se proteger disso, para fazer aquilo que criptomoedas foram criadas para fazer. Proteger o seu patrimônio de terceiros. Ah, mas o terceiro lá, o grupinho acha que você deveria pagar para... Não interessa, eles não conseguem ter acesso ao seu patrimônio, ao seu dinheiro, e você, portanto, não financia essas coisas. Antes de eu começar, não esquece, claro, de dar aquele like, porque colabora para que o que eu estou explicando aqui chegue a mais pessoas. A gente tenta evitar um pouco o que vem acontecendo, né? Pessoas sendo roubadas para financiar o que elas não concordam. Então vamos começar pelo contexto histórico. Homens e mulheres, não existe melhor ou pior. Eles sempre foram complementares. Homens têm algumas atividades que eles desempenham melhor, é uma coisa biológica, e mulheres, outras atividades que elas desempenham melhor. E juntos, eles tornam uma família melhor, uma família que consegue crescer mais rapidamente do que cada um isolado, né? Um homem sozinho e uma mulher sozinha. Então, na verdade, o papel do homem, o papel social do homem sempre foi prover, principalmente relacionado à parte financeira. O homem é aquele que vai colocar dinheiro na casa, vai trazer comida, vai trazer segurança para casa. Vocês percebem que são várias atividades que o Estado, digamos que, diz que é essencial para fazer. E, na verdade, ele foi o braço direito do homem por muito tempo. Séculos atrás, a humanidade vivia com guerras frequentes, portanto, a necessidade de ter ali uma organização central para a criação de um exército para a defesa era extremamente importante. Assim como, por exemplo, as comunicações, correios, né? Quem faria essa organização para enviar mensagem de um lado para o outro? Telecomunicações, né? Você precisa de telefonia. Como é que você vai conversar com uma pessoa que está distante? Vocês percebem que era preciso realmente uma organização central, um Estado para fazer esse tipo de coisa acontecer? Cunhagem de moeda. Quem cuidaria do dinheiro? Só que com o avanço tecnológico e a descentralização, essas coisas pararam de ter necessidade de um grupo centralizado. Elas se tornaram descentralizadas. Você não precisa agora de uma empresa de telefonia estatal para ligar para alguém.
Você não precisa da Telerge, quem é do Rio de Janeiro aí, né? Telerge para fazer a ligação. Não, você pega o WhatsApp, pega qualquer aplicativo e você liga para quem quiser e pronto. Não precisa de governo, não precisa de Estado, não precisa de correio, você não precisa enviar cartinha para alguém, você envia um e-mail para alguém sem necessidade dessa agência estatal centralizadora. Você não precisa do real, da moedinha do governo, você pode usar o Bitcoin, você pode usar uma criptomoeda. Então, percebam que, pouco a pouco, com o avanço tecnológico, o Estado parou de ser relevante. Ele vem perdendo as suas funções e, portanto, as pessoas não querem mais aquilo. As pessoas tendem a votar num Estado menor, num Estado cada vez com menos poder. E óbvio que os políticos não gostaram dessa história. E ninguém é melhor do que o Estado para criar problemas que não existem. Então o Estado ele vai criar um problema para te vender a solução de um problema que não existia. Então notem que no mundo onde as atividades que eram realizadas pelo Estado começam a ser feitas principalmente pelo chefe de família, a figura de autoridade, o cara responsável pela parte financeira, por dar dinheiro, dar segurança e tudo aquilo que o Estado antigamente fazia, que é a figura do homem, você precisa quebrar isso. Na ausência dessa figura, vai voltar a existir uma necessidade. Alguém precisa suprir. E adivinhem quem vai fazer esse papel? Claro, o Estado. Na visão do Estado, o homem, a família é o grande problema, é o grande vilão. Então, vamos atacar a família. Vamos atacar a figura masculina para que surja ali uma lacuna, uma necessidade, um problema que não existia, que agora vai existir, e, portanto, o Estado vai vender a solução, claro, a preço de ouro. E sai uma matéria agora no Financial Times, lá fora, falando sobre algo que eles estão muito surpresos. Uma nova divisão global de gênero está surgindo. As visões de mundo de homens jovens e mulheres jovens estão se separando. As consequências podem ser de longo alcance. Essa matéria é muito legal, até recomendo que vocês leiam aí no Financial Times, tá? Eu traduzi aqui com o próprio Google para vocês. E olha só o que a gente tem aqui dentro. Em países de todos os continentes, uma lacuna ideológica se abriu entre homens e mulheres jovens. Nos Estados Unidos, os dados da Gallup mostram que as mulheres de 18 a 30 anos agora são 30 pontos percentuais mais liberais, ou seja, na visão americana, mais à esquerda do que os seus contemporâneos masculinos. Essa lacuna levou apenas 6 anos para se abrir. Em 6 anos, as mulheres ficaram 30% mais à esquerda do que os homens, o que é extremamente estranho. Historicamente, pessoas da mesma idade, independente do sexo, elas têm uma mesma visão dentro de um país. Agora está acontecendo isso. Homens estão indo para o lado conservador, lado à direita, e as mulheres estão indo cada vez mais para a esquerda. O gráfico deixa isso mais claro para vocês. Estão vendo aqui, primeiro gráfico, Coreia do Sul. Olha só a distância, tá? Quanto mais para cima, mais à esquerda. Quanto mais para baixo, mais à direita. Notem que women, mulheres, portanto, estão cada vez mais à esquerda, estão subindo nesse gráfico, enquanto homens estão apontando para baixo, né? Men, homem, apontando para baixo, estão indo para a direita. Uma divisão completa dentro de uma mesma geração de homens e mulheres. Você passa para a direita, Estados Unidos, mesmo evento acontecendo. Alemanha, para a direita, mesma coisa acontecendo. Mais um pouco, UK, né? Reino Unido, mesma coisa acontecendo. É uma tendência global, mulheres irem para a esquerda, homens irem para a direita. E por que isso acontece, pessoal? É importante entender o que o Estado está fazendo aqui. Ele está, obviamente, prejudicando os homens. Na hora que eles destroem a família, eles colocam as mulheres agora para serem sustentadas não mais pelos homens, porque os homens agora são os vilões, são os inimigos. A gente deve atacar os homens. Não tenha homem, essa faixa de homem. Mas quem vai sustentar, portanto? Como eu falei, esse era um papel normalmente masculino na família. Se as mulheres agora estão desamparadas, adivinhem, elas precisam do Estado. Mas de onde vem o dinheiro do Estado para suprir aqui, para dar esse dinheiro para as mulheres? Dos próprios homens. Então o Estado, obviamente, tira o dinheiro dos homens e passa para as mulheres. E, obviamente, os homens cada vez se tornam mais contra isso. Por isso que eles estão mais à direita, eles estão mais conservadores, ou seja, um Estado menor, porque eles não aceitam mais ser roubados. Enquanto as mulheres estão cada vez mais à esquerda, porque elas estão sem a figura masculina e, portanto, mais necessitadas do Estado.
Então, se o Estado é quem financia as mulheres, vamos defender mais Estado. Vocês entendem como está acontecendo essa separação? A matéria continua. A situação extrema da Coreia serve como um aviso para outros países sobre o que pode acontecer quando homens e mulheres jovens se separam. Sua sociedade está rachada em dois. Sua taxa de casamento despencou e a taxa de natalidade caiu vertiginosamente, caindo para 0,78 nascimentos por mulher em 2022, a mais baixa de qualquer país do mundo. Nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, as mulheres jovens agora assumem posições muito mais liberais, muito mais à esquerda, sobre imigração e justiça racial do que os homens jovens. Novamente, pautas de esquerda que são financiadas pelo nosso dinheiro, né? Imigração. Então entra imigrante no seu país e alguém vai ter que bancar esses imigrantes. As mulheres defendem isso, os homens são contra. A tendência na maioria dos países tem sido a de as mulheres mudarem para a esquerda, enquanto os homens ficam parados. Mas há sinais de que os homens jovens estão se movendo ativamente para a direita. E agora eu trago uma outra matéria para vocês que fala o seguinte: ninguém se beneficia mais da destruição da família americana do que o Partido Democrata. O Partido Democrata nos Estados Unidos é o Partido Liberal, o partido mais à esquerda, né? E o Partido Republicano é o partido mais à direita. Então, o que a matéria está falando é que ninguém se beneficia mais da destruição da família do que o partido mais à esquerda. E fica evidente quando você olha aqui o quadro da matéria. Notem quem vota na esquerda. Notem, isso é muito importante, pessoal. Estão vendo aqui, ó, homens casados, que são 30% da população. 59% votam à direita. 39% somente votam nos democratas. Votam na esquerda. Então a esquerda perderia a eleição entre homens casados. Mulheres casadas, 56% votam à direita, 42% votam à esquerda. A esquerda perderia as eleições entre mulheres casadas. Homens solteiros, 52% votam à direita, 45% votam à esquerda. Novamente, a esquerda perderia a eleição entre homens solteiros. E existe um grupo aqui muito diferente dos outros. Mulheres solteiras, 68% votam à esquerda. Por quê? Porque se não existe a figura masculina para suprir as necessidades da família, o Estado fará o papel do homem. O Estado será o substituto. Então essas mulheres votam mais à esquerda, em mais Estado, para que o Estado roube os homens e as financie. Sem perceber isso. Elas não percebem o quão criminoso isso é. Você roubar o dinheiro de um outro grupo, seja lá que grupo for, para fazer suas necessidades. Isso acontece de forma involuntária. Tudo que a gente tem ao nosso redor, né, o feminismo, os movimentos todos que vocês estão vendo acontecer, a nova ordem mundial, é justamente para colocar isso na cabeça das pessoas. As pessoas acharem que essas pautas são corretas. Falando nisso, deixa eu mostrar para vocês como essas coisas entram na cultura popular. Não somente na televisão, filmes, mas também por livros, pela educação formal, digamos assim, né? Vocês provavelmente conhecem esse autor aqui de Sapiens e também 21 lições para o século XXI, ganhador aí de best-seller, livros mais vendidos, né? E consultor do Klaus Schwab, da nova ordem mundial, que coloca justamente essas ideias na cabeça das pessoas. E se torna famoso, a mídia dá toda a atenção possível para ele. E aqui, outros livros com temas do que a gente está falando. Olha aqui, o livro do feminismo. Sim, pessoal, o livro do feminismo. É o que eu estou falando para vocês. Pouco a pouco isso entra na cultura popular. Isso se torna padrão. As pessoas aceitam esse tipo de ideia e, obviamente, elas seguem. E independente de você ser casado ou não, o governo vai criar impostos, vai criar formas de pegar o seu dinheiro, pegar o seu patrimônio para sustentar essas mulheres, que são as mulheres que sustentam o governo de esquerda, votando. Mulheres são a maior parte dos votantes, né, dos eleitores. As eleitoras estão em maior número. Se eles conseguem cada vez ter mais mulheres solteiras, mais mulheres dependentes do Estado, logo mais votos, e aí a esquerda se mantém no poder. A matéria finaliza de forma precisa.
Os democratas querem que todos acreditem que todos esses pais desaparecidos podem ser substituídos por cheques de bem-estar e programas governamentais de cuidados infantis financiados pelo governo. Eles estão errados. Esses programas não são substitutos adequados para pais. Então, até encontrarmos uma solução para a crise matrimonial de nossa nação, a família continuará a desmoronar. Além disso, o Partido Democrata ganhará mais eleições. A esquerda, para ganhar poder, está destruindo todo o resto, destruindo as famílias. E as pessoas defendem isso. Elas enxergam como um empoderamento feminino, algo assim, quando é destruição da própria figura feminina, que agora se torna dependente não do marido que amava ela, e sim de um burocrata, de um parasita, de um político. E isso é lindo. Claro que não é lindo, gente. Isso é uma destruição completa da função da família. Complementar. Homem e mulher se juntar para ter uma família mais forte. Agora não. Eles se separam e quem ganha poder, quem ganha dinheiro é o Estado. E isso está funcionando extremamente bem. Abram as notícias, abram as matérias e notem a velocidade que as coisas estão mudando no caminho justamente da destruição da família. Vou começar por essa matéria aqui da Veja Rio. Geração Z é a que mais se identifica como LGBTQIA+, e blá, 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 né? LGTV, HD+, e tudo mais. Pesquisa revela que a cada nova geração, o número de pessoas queer cresce em todo o mundo. E que fique claro, eu não tenho nenhum problema com esse grupo LGBT. Eu tenho parentes que são, eu tenho amigos que são. O meu problema é a lavagem cerebral, é a manipulação para utilizar esses grupos para fins políticos. E é justamente o que está acontecendo aqui. E você vê que a mídia fica toda feliz e contente com isso. Por quê? Por que crescimento de um grupo, de uma orientação sexual é algo a ser celebrado? Claro que não. Se é algo natural, quem é, quem não é. Você não precisa fazer propaganda para isso. Mas continua, pessoal. Mudança radical. 20,8% dos jovens americanos se declaram LGBT. 1/5 das pessoas se declarando como LGBT. Isso é, pessoal, isso é surreal. Isso não era nem próximo disso em gerações passadas e a própria matéria comenta sobre isso. Eu vou trazer aqui para vocês. Notem a diferença, a velocidade da mudança. Os quase 21% são praticamente o dobro dos 10,5% de sexualidades alternativas entre a geração millennial, nascidos de 81 a 96, e quase 10 vezes mais do que a geração baby boomers, de 46 a 80. O que aconteceu? É um surto de alteração de sexualidade em 2 gerações? Não faz sentido, né? Como é que você muda 10 vezes? Uma multiplicação. Isso não é natural. Isso não é natural. E o próprio autor do estudo começa a questionar algumas coisas muito estranhas. O autor do estudo revela que o percentual de assexuais surpreendeu e que mais análises devem ser feitas para compreender esse número. Entre os que disseram não sentir atração sexual, a grande maioria são mulheres. 93,5%. O autor disse: uma das possibilidades, por exemplo, é a de que esse grande número de mulheres seja de pessoas que acabam sendo chefe de família e que constituem as suas próprias vidas independente de ter um companheiro e que abdicaram dessa manifestação. Então, na hora que você destrói a família, você tira o homem, a mulher deixa de ter atração e liga somente para uma coisa: quem vai financiar minhas contas? Que, como a gente falou, é o político, é o Estado. Então o Estado tira até mesmo a questão ali de ter atração, de sentir necessidade. A única necessidade da mulher é fazer ali o voto para receber aquele dinheiro do Estado e manter a sua família. E aí essa tendência, ela se agrava. A cada ano que passa, mais e mais políticas voltadas para isso aumenta. Essa matéria aqui da CNN Brasil fala sobre isso. Candidaturas LGBT+, crescem 94% nas eleições de 2022. Então, cada vez mais candidatos, cada vez mais eleitos na política, cada vez mais medidas para proteger esse grupo. Proteger como? Proteger tirando o dinheiro de outros que não defendem essas pautas ou que não fazem parte desse grupo para sustentar esse grupo. Então, vocês estão vendo cada vez mais leis voltadas para isso. Pegar o teu dinheiro
para dar para a mulher, para dar para esses grupos de minorias que eles chamam, né? Que está cada vez se tornando maioria na sociedade, e pronto, você não precisa mais do papel da família, do papel do homem. O Estado volta a ser importante, é ele que financia esse grupo. E como eu falei no início, a única forma de você escapar disso é quando o bandido não consegue enxergar o seu patrimônio, o seu dinheiro. E é para isso que servem as criptomoedas. Não é para te tornar riquinho com o meme coin, né, com o NFT, não. Criptomoedas servem justamente para que ninguém consiga enxergar as suas transações, o seu patrimônio. Essa é a importância de você cada vez mais migrar para um dinheiro que seja privado, para um dinheiro que tenha privacidade, que tenha algum nível de anonimato, para você estar protegido de quem quer tomar o seu dinheiro para fazer aquilo que você não concorda, que você não defende, e também proteger a sua família, porque em último nível é isso que vai acontecer. Quando eles não conseguem tomar o seu dinheiro para fazer esse tipo de coisa, eles não recebem voto, e a família volta a ser importante. Não tendo mais movimentos como MGTOW, Incel, ou seja, homens que estão revoltados com as mulheres e querendo criar ali uma rivalidade. Nós não queremos nem chegar perto de mulher, porque mulher é um risco. Isso é destruição da sociedade, destruição da família. E a forma da gente proteger nossa família é protegendo o nosso dinheiro, protegendo o nosso patrimônio. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha ele com quem você achar que essa mensagem é importante, é relevante. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.